Microfone Jovem Pan. Nos Estados Unidos, policiais prenderam mais de 2.000 pessoas sem documentos na fronteira do país em um mês. Os governadores do Texas e da Flórida falaram sobre a parceria para conter a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira sul dos Estados Unidos. E a gente segue agora até Miami com o nosso correspondente Eliseu Caetano. Eles estão ampliando essa fiscalização por aí, não é, Eliseu? Olá, Tiago, muito bom dia para você, para a Adriana, para toda a audiência da Jovem Pan. Agora são 6 horas da manhã, 14 minutos, pelo horário local aqui de Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivo, como você bem disse. Temperatura, apesar de ser bem cedo, já estamos com 30 graus Celsius por aqui. O dia vai ser bem quente na Flórida, como foi ontem, quando os governadores republicanos daqui do estado, Ron DeSantis, e do estado do Texas, Greg Abbott, foram dar uma coletiva de imprensa para apresentar os números dessa ação conjunta entre ambos os estados, que começou aí há cerca de um mês. E pasmem, em apenas 30 dias, 2.800.000 imigrantes indocumentados, eu repito, 2.800.000 imigrantes indocumentados foram presos, detidos, tentando entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Ou seja, quase 3.000 pessoas somente através da fronteira sul, lá no estado do Texas, tentando viver ilegalmente nos Estados Unidos. A parceria com o estado aqui da Flórida fez com que o governo de Ron DeSantis enviasse 58 agentes para reforçar a segurança por lá. E esses agentes foram os responsáveis por esse aumento do número, de registros aí de prisões na fronteira. Um outro dado chamou bastante atenção também durante essa coletiva de imprensa. Desses quase 3.000 imigrantes presos tentando viver indocumentados aqui nos Estados Unidos, 70% deles afirmaram, disseram que tinham a intenção de viver ilegalmente aqui na Flórida. 70% tinham a Flórida, então, ali como destino final para recomeçar a vida ou começar a vida aqui nos Estados Unidos. E o governador da Flórida disse o seguinte, que se esses indocumentados chegassem até aqui, seriam um estresse nos recursos públicos, escolas, médicos e todas essas coisas, fecha aspas. Mudando de assunto um pouquinho, falando sobre a pandemia, o número de casos, de novos casos diários, em média, aumentou 66% com relação à semana passada aí nos Estados Unidos. Ao que se deve isso? As variantes têm a ver? Pois é, Adriana, a variante Delta chegou e atingiu em cheio os Estados Unidos, viu? Boa parte dos especialistas em saúde pública já tem começado o debate sobre a questão do uso de máscaras novamente voltar a ser obrigatória em todo o país e sobre as regras, que foram afrouxadas recentemente para que as pessoas pudessem aí tentar ter uma vida normal novamente. Mas, aparentemente, isso não vai voltar não, viu? Eu tenho um dado aqui atualizado da Johns Hopkins University que diz que o número de casos registrados aqui nos Estados Unidos desde o início da pandemia, 33 milhões. Total de mortos já ultrapassou 606 mil. Isso só aqui nos Estados Unidos e só desde o início da pandemia, no início do ano passado, viu? Pelo menos 68,3% dos adultos estão vacinados com pelo menos uma dose da vacina aqui nos Estados Unidos. Isso diz que, pelo menos, 50% do país não está totalmente vacinado. E aí é que está o problema, porque 50% do país aproximadamente não recebeu a segunda dose da vacina. E a variante Delta atingiu pelo menos 99,5% das pessoas que não foram vacinadas. E isso fez com que esses números aí subissem, 66% na última semana e 145% se comparado lá com a semana passada. Ou seja, o número de casos semanais aqui nos Estados Unidos de pessoas que contraíram o vírus, que contraíram a Covid-19 pela primeira ou pela segunda vez, aumentou e aumentou bastante. E agora as autoridades voltam aí a conversar sobre essa questão da flexibilização das regras, O estado da Califórnia, por lá, a máscara já voltou a ser um item obrigatório em lugares fechados, prédios públicos. Aqui na Flórida, o governador Ron DeSantis ainda não se posicionou a respeito, mas todas as vezes que ele fez isso anteriormente, ele sempre disse que era contra, que o Estado não poderia morrer economicamente. E agora voltamos lá no início da pandemia, Adriana, Tiago e a audiência da Jovem Pan, com aquele embate, a economia
versus saúde pública, e a Delta continua avançando, infelizmente, aqui nos Estados Unidos.